Deu? Ok, gente? Eu estou recebendo uma denúncia aqui, que é da Daniele... Desculpa... Freitas. Isso. Tá. Então nós vamos ouvir a Daniele, porque isso ontem chegou no meu Facebook. E nós vamos deixar ela falar e vamos também tentar saber o que está acontecendo na Santa Casa. E a gente quer essa resposta da Santa Casa. Eu estou com a colaboração do Ricardo Fernandes, que já trabalhou em grandes empresas de TV. Estou contando com um dos melhores cinegrafistas da cidade, certo? Que está nos ajudando bastante aí. Daniele, vamos lá. Fala, a câmera é toda tua. Pode falar. Muito bem. Essa situação pela qual eu estou passando, sinceramente, está sendo muito constrangedora para mim. Eu trabalhei na Santa Casa por 9 anos. Eu entrei em agosto de 2006 como auxiliar de escritório. Em 2007 eu fui promovida gerente da controladoria do hospital, ou seja, tudo que acontecia na alta administração do hospital era fiscalizado pela minha pessoa. Tudo tinha que passar a tua assinatura. Na verdade, eu verificava, eu acompanhava tudo para ver se estava tudo dentro da legalidade, se não tinha nenhum problema, e indicava as melhores formas das coisas acontecerem e das rotinas do hospital funcionar administrativamente. Tá. Da gestão do antigo gestor antes de chegar ao Paludo? Desde 2007 até dia 10 de dezembro. Qual dessas, a outra administração do Carlos Vieira era boa? Era boa. Todas, eu tive como diretor administrativo, enquanto eu trabalhei na Santa Casa, 7 pessoas passaram sendo meus Mas chefes. qual foi o melhor para ti? Olha, o Dr. Vieira, que era que foi o último provedor do hospital, ele reconheceu muito meu trabalho, como todos os outros reconheceram também. Ele me promoveu também, eu já tinha sido promovida em outras gestões. Ele me promoveu, ele criou um setor de planejamento para captar recursos para o hospital, e eu era responsável por isso. Vocês captavam esses recursos? Eu captava recursos. Tá, outra coisa, Paludo. Bom, a tua relação, é verdade que ele se comunicava via WhatsApp com vocês? Só. Ele passava só no WhatsApp. Tu não conseguia falar com ele. Pode falar. Muito pouco. Muito pouco tu falava com ele, era só pelo WhatsApp. Era impossível dele te atender? Eu não posso me queixar da forma de tratamento dele, mas o que, inclusive, isso está na minha demanda judicial, que a minha advogada está mexendo, foi que desde que eles assumiram... Pra te ter uma ideia, como eu era gerente de planejamento, eu vivia viajando com a secretária Natália, que é a atual secretária municipal de saúde. A gente viajava para Porto Alegre junto para buscar recursos para Santa Casa, viajávamos para Alegrete para medir as metas do contrato do hospital, ou seja, e tudo que era problema que ela tinha lá dentro, ela me ligava, não importa se fosse sábado, fosse domingo, se fosse de noite, se fosse de manhã cedo. No meu intervalo do almoço. Mas Daniela, é isso que eu te pergunto. Eu tinha um ótimo contato com ela. Inclusive, eu estranhei porque na Conferência Municipal de Saúde que aconteceu ano passado, eu dei a sugestão de criar um conselho gestor para Santa Casa, para acompanhar a administração da Santa Casa. Por quê? Porque todo mundo estava querendo a intervenção municipal, dizendo que o problema era a gestão anterior. E não era? Digo que não, porque eles poderiam cometer as falhas dele, como os outros cometeram, muitos acertos, alguns erros. Essa gestão do Dr. Vieira, como as outras que passaram. Ninguém é perfeito, mas ninguém pode dizer que eles estavam fazendo coisas erradas lá dentro, porque isso não é verdade. Tá, agora... Eles fizeram o que podiam com o dinheiro que podia. A respeito... Agora, mas só para mim poder terminar essa linha de raciocínio. Quando a gente deu essa ideia de formar o conselho gestor, a própria secretária Natália, no dia da intervenção, disse que copiou essa ideia do que eu falei na Conferência Municipal de Saúde. Ela copiou a ideia tua? Não, ela mesma falou que utilizou essa ideia porque ela achou uma ideia boa. Ela me falou isso. Tá. Ela falou isso pra mim e pra várias outras pessoas. Inclusive, eu até tinha uma grande admiração por ela. Como trabalhadora, o perfil dela para trabalhar é exatamente como o meu, por isso que a gente se dava tão bem. Não posso me queixar do jeito dela trabalhar. Agora, o que me indignou, sinceramente, que quando eles interviram no hospital, abaixo do meu cargo, seriam todos os outros. Acima de mim, só o diretor.
no organograma da Santa Casa, que inclusive está disponível numa consultoria que a Fundatec terminou e publicou agora em novembro, tem o organograma da Santa Casa ali, vocês vão ver que o meu cargo, que agora não existe mais porque eu fui demitida, ele está abaixo do diretor-geral do hospital, ou seja, eu fazia parte, eu era o braço direito da administração anterior, não só da administração do Dr. Vieira, como fui da administração do Dr. Azevedo, como fui da administração da Leda, eu sempre participei de todas as atividades administrativas do hospital. Outro assunto que surgiu também é sobre o banco de sangue, certo? Tu acha que havia necessidade de transferir esse banco de sangue para a cidade de Alegrete? Nisso até eu posso até comentar e, sinceramente, ao meu ponto de vista, porque eu que consegui os alvarás e fui eu que dei entrada no alvará da nossa agência transfusional, hoje a qualidade do sangue que é transfundido na Santa Casa é muito maior do que era fornecido pelo Marques Alves. Isso inegavelmente, tanto é que a Vigilância Sanitária interditou o Marques Alves, cassou o alvará deles. Não quero entrar em maiores detalhes por isso, mas futuramente a gente até pode conversar sobre esse assunto. Inclusive, eu tive em mãos o processo do fechamento da vigilância pelo Marques Alves. Se vocês tivessem acesso a isso, vocês iam dar razão e iam levantar as mãos para os céus, que hoje a Santa Casa tem a sua agência transfusional. Mas fazer uma viagem daqui até Alegrete se torna impossível praticamente. Não seria melhor ajustar o Marques Alves, né, tentando se adequar? Olha, a minha opinião, sinceramente, eu acho que não. Acho que não porque a única dificuldade que se criou em transferir o banco de sangue para o banco de sangue de Alegrete é a captação dos doadores. Que quando o Marques Alves estava aqui era muito mais fácil, porque a hora que tu quisesse tu podia ir lá doar. Agora não, agora eles vêm 2 vezes por mês e tu tem que te adaptar a isso. Essa eu acho que é o único ponto negativo que a agência transfusional da Santa Casa tem hoje. Mas em questão de qualidade, vou te ser sincera, ao meu ponto de vista, ao ponto de vista da Vigilância Sanitária, agora, hoje a agência funciona muito melhor na Santa Casa. Agora nós estamos com a gestão do Virley Becker. Virley Becker aparecia em quanto tempo lá? Bom, aí é que está a questão. Era nesse ponto que eu queria chegar. Quando eu disse que eu tinha uma boa relação com a secretária e que a gente viajava muito, quando assumiram a Santa Casa, quando eles interviram a Santa Casa, o prefeito fez um ato muito bonito, fez um discurso muito bonito lá na praça que tem na frente da Santa Casa. Ele, junto com o presidente do sindicato, ele citou que inclusive um dos motivos da intervenção era que as administrações anteriores demitiam os funcionários e não pagavam as verbas rescisórias. Ele levantou, bateu no peito e disse que na gestão dele isso não ia acontecer. E não é verdade, eles me demitiram dia 10 de dezembro. Então tá com tempo, né? Não me pagaram a minha rescisão. E isso está me acarretando sérios problemas, porque se eu não tenho meu documento de rescisão pago, eu não posso sacar o meu fundo de garantia e eu não posso encaminhar meu seguro-desemprego. Você trabalhou quanto tempo lá? 9 anos de dedicação para esse hospital. Não recebeu o fundo de garantia? Fazia hora extra sem cobrar? Sim, eu era inclusive representante do Conselho Municipal de Saúde. Eu saía do hospital às terças-feiras, ia para o conselho e ficava até 10 horas da noite com a minha filha pequena. Quer dizer, Ricardo, tá pegando bem aqui? Tá. É o seguinte, ela é uma pessoa de família, ela largava a família dela para se dedicar. Isso vocês vão ver, a Santa Casa acontece isso, com pessoas lá dentro, né, com simples enfermeiro, com simples pessoas que fazem, às vezes as pessoas reclamam do funcionário lá dentro, mas tu não sabe o esforço que ele está fazendo por você. A verdade é essa, certo? É verdade, não é? Muitas pessoas se doando de coração, estão lá sem receber, tem problemas que nem vocês. E às vezes a gente quer cobrar a perfeição, mas não entende o outro lado. O que essa menina está fazendo aí, eu admiro ela pela coragem, porque ela está botando o que a cidade não sabe, o que está em volta da Santa Casa. Afinal, Virley Becker comparecia ou não comparecia lá? Ou ele tinha horário ou ele aparecia quando ele queria? Bom, o seu Virley eu só conheci depois que eu voltei de férias. Inclusive, as minhas férias foram o motivo da minha demissão. Durante esses 9 anos de trabalho, eu nunca tirei 30 dias de férias consecutivos. Nunca na minha vida. Eu já vinha sendo maltratada, houve um episódio... Assédio moral?
Exatamente, assédio moral. Houve um episódio que foi a gota d'água pra mim, que foi o dia que eu fui num treinamento em Alegrete pela alteração do CNES do hospital. Eu voltei desse treinamento, falei com o seu Jerônimo, que era o presidente na época, fiz uma reunião interna com uma ata assinada, pedi para ele comparecer na reunião, ele não compareceu. Eu escaneei essa ata, passei por e-mail pro seu Jerônimo, pedindo para ele me dar o aval para mim poder reimplantar o sistema do CNES pra gente ter o CNES do hospital atualizado. Ele não me dava retorno. Isso estava se tornando constrangedor para mim, porque o meu trabalho ficava trancado. Eu trabalhava, eu terminava meus relatórios, eu passava para aprovação para a direção e a direção não me dava aval para executar. Eu nunca tive autonomia para fazer nada sozinha lá dentro do hospital. Tá, mas tudo bem. Agora mesmo responde o que eu quero assim. Mas isso ocasionou a gota d'água. Por quê? Porque como ele não me deu retorno, eu fui lá no gabinete da secretária e pedi a base do CNES. A funcionária dela veio e me disse que tinha se reunido com o seu Jerônimo e que ele disse que eu não era mais a responsável pelo CNES, que era outra menina que ainda era funcionária da Secretaria de Saúde, que agora está trabalhando na Santa Casa com salário alto e com um carguinho de assessora de gestão que criaram para ela lá, só para ela, um cargo que nunca existiu no hospital. E que ela seria a nova responsável pelo CNES. Então eu bati na mesa e disse, então eu tô me levantando todos os dias pra ir trabalhar na Santa Casa de palhaça. Porque tudo que eu tô fazendo, mas tudo bem, mas o assédio moral onde entra? O assédio moral entra no que eles não estavam respeitando meu cargo, eles estavam me ignorando. Tarefas que diziam respeito à minha pessoa, eles pediam pra subordinados meus, que não conseguiam executar e vinham me pedir pra me fazer. Só que eu não passava mais pra meu diretor, que era o meu superior e para quem eu deveria responder. Eu estava respondendo para meus subordinados, porque eles já desconfiavam de mim. E a justificativa era que eu era o braço direito da administração do Dr. Vieira. Só que eu era o braço direito da administração do Dr. Vieira, do Dr. Azevedo, da Leda, Marisa, desde 2006. Eu trabalho no hospital. Querida, mas tudo bem. Mas eles te humilhavam ou não? Não, eles me ignoravam. O assédio moral é previsto, ele está previsto na jurisprudência como a total ignoração de uma pessoa até fazer ela pedir a sua demissão. Eu chorava todos os dias. Esse dia que me disseram que já não era mais minha função, poxa, por que ele não falou pra mim isso? E outra coisa, quando eles entraram lá, eles reduziram o meu salário. Eles reduziram o meu salário, eles não me deram justificativa e eles não extinguiram o meu setor. Eles não reduziram o meu trabalho, eles simplesmente decidiram reduzir o meu salário. Tudo bem, mas agora eu entro assim, questão do Virley Becker. Como era o teu tratamento com ele? Aí é que eu vou chegar. Aí tá. Nessa questão. Não, porque eu preciso ser mais resumido, porque eu tenho um tempo ali, claro, certo? E eu quero saber da tua parte. Bom, o seu Virley Becker, eu tive 3 dias de contato com ele, porque eu saí de férias no dia 3 de novembro e ele assumiu na semana que eu saí de férias. Quando eles ligaram pra mim voltar de férias e eu não voltei. Eu tava muito atordoada e eu já tava massacrada, eu queria meus 30 dias de férias. E o seu Jerônimo tinha ditado uma norma que os funcionários deviam tirar os 30 dias corridos. Eu aproveitei essa norma dele e tirei meus 30 dias corridos. Quando eu voltei, o seu Virley me pediu pra mim seguir dando andamento no Coredes, num projeto pra lavanderia abrigo de resíduos do hospital. E eu dei uma comunicação interna pra ele dizendo que o setor de planejamento eu não recebia mais para fazer essa função. Eu seguia fazendo, mas ele, como novo gestor, eu queria que ele me desse uma posição. Se o setor de planejamento ia seguir existindo junto com a controladoria, porque eles tinham reduzido meu salário e me tirado a função gratificada do setor de planejamento. Ele simplesmente me disse que não tinha tempo de conversar comigo, a gente nem se conhecia, a gente nunca tinha conversado na vida, e que eu esperasse até o dia 7. Tá, mas... Lá dentro do hospital era difícil tu encontrar ele, e até hoje é muito difícil tu encontrar ele, tu não localiza ele. Acho que é mais fácil a gente acertar na loteria do que encontrar o seu Virley lá dentro. Isso é fato. Tu viu, Ricardo? São palavras dela. Viu, população de Livramento? São palavras de uma pessoa que estava nos bastidores e que não está fazendo isso por fazer. Não. Certo? A verdade nós estamos conhecendo agora. Mas nós queremos ouvir a outra parte também. Exatamente. Nós precisamos ouvir a outra parte. Nós temos que dar o direito à resposta. E se a outra parte se sentiu com o direito de pedir a resposta, nós iremos dar. Certo? Porque nós estamos ouvindo uma parte. Certo? O que mais acontecia lá? Por que tinha um alto índice, por exemplo, de infecção hospitalar?
Bom, essas questões de índice de infecção hospitalar diz respeito à CCIH. A CCIH, a funcionária, a enfermeira responsável, estava de licença maternidade, ficou uma outra substituta lá dentro. 4 minutos. Ficou outra 4 minutos substituta. Mas o que eu quero... Já foi 4? Não, falta 4. Falta, tá. Tem que ser de ano. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó, eu não tô aqui pra falar mal da Santa Casa, eu amo a Santa Casa. Eu dediquei 9 anos do meu trabalho pra fazer o bem pra cada instituição. Não questiono a minha demissão. Se eles acharam que tinha que me demitir, perfeito, é um direito deles, mas é obrigação deles pagar a minha rescisão. Eu passei um Natal horrível, eu não pude sacar o meu fundo de garantia nem caminhar meu seguro-desemprego porque eles não me pagaram a rescisão. Tá, o sindicato o que fez? O sindicato não fez nada. Então a gente pede, então, por favor, providência que ela é mãe de família, certo? Que ela é uma pessoa que nem nós. Vocês talvez estejam passando necessidade, ela também está passando a sua. Então a gente pede, por favor, que tomem, e eu vou me levantar, vai ser assim, certo? Porque é muito fácil. Eles estão recebendo o que é deles. Estão com o seu salário em dia, com o seu 13º, o deles vem em primeiro lugar. Enquanto a população está aqui, pode levantar, Daniela, certo? Tem filhos e tudo. O que tu vai dizer para uma criança quando não tem? Certo? Você pode ir no lugar de uma mãe que trabalhou mais de 7 anos dando a sua vida, certo? E aí, como é que fica isso? Certo? É isso que eu falo, o Livramento acordou, o Livramento está despertando, e o Livramento precisa acordar. Quando nós chegamos fazendo esse tipo de jornalismo, não é sensacionalismo, e cada um leve por que quiser. Tá aqui a palavra dela, tá? Chegou, bastou, tá? Tá, assumiram a Santa Casa por uma politicagem, certo? Outra, o empréstimo, fala bem ligeiro lá, a situação tá horrível, tá ou não tá? Tá. A situação tá complicada de Santa Casa. Porque eles esgotaram? Esgotaram o crédito que a Santa Casa poderia comprometer. Eles não têm mais dinheiro. Poderiam comprometer 30% do que recebem do SUS com empréstimo e eles já liquidaram essa margem desde que eles assumiram a gestão do hospital. Então agora eles não têm mais como tirar empréstimo. Eu não sei o que eles vão fazer. Ou o prefeito começa a colocar dinheiro lá dentro, ou as coisas vão começar. Tá, ele vai tirar dinheiro de onde? Ele não assumiu a Santa Casa? Se ele assumiu, ele deve ter condições. Mas ele não tem dinheiro para tirar. Então por que ele assumiu a Santa Casa? Pelo jeito não tem. E por que ele Tu assumiu viu? a Santa Casa então? Por que ele assumiu a Santa Casa? Porque se Só vinha pra empréstimo. usar, Tá, só pra vamos lá. usar como bandeira política pra se reeleger? Foi só pra isso? Esgotou a fonte dele. Esgotou. Tá, e da onde ele vai tirar dinheiro? Quantos minutos falta mais? Me dá só. 2. 2, tá. E da onde ele vai tirar? Bom, isso é um problema dele. E é uma coisa que ele deveria ter Tá, pensado. as situações dos funcionários tá crítica. Vale transporte está atrasado também. Eu sei que os pagamentos não estão saindo. Confere ou não confere? Confere. Tá. Os pagamentos estão com salários atrasados. Confere? Eles não receberam salário de Tá. dezembro ainda. Tá. Vale transporte, vale alimentação, tá quase em dia. O Vale Alimentação tá quase em dia. Tá quase. Tá quase, mas não está. Mas não está. Tá. Outra informação bem ligeira que eu queria te complementar. A situação. Tem casos de infecção lá que podiam ser controlados? Olha, isso sinceramente eu não posso te afirmar porque eu era da parte administrativa. Isso diz Não, respeito à direção técnica. Tá, mas tudo bem. Mas pelo que tu acha, né? Não, pelo que eu acho que a CCIH a administração deveria dar mais importância para a CCIH, porque só a CCIH pode fazer com que não ocorra mais casos de infecção lá dentro do hospital. E às vezes a direção não dá a devida importância para essa comissão. Tinha algum negócio envolvendo, por exemplo, outras empresas ali dentro? Existia uma empresa de consultoria, não sei se ela presta mais serviço para o hospital, mas existia uma empresa de consultoria em infectologia que prestava serviço para o hospital. Agora eu não sei se eles continuam com o contrato ativo ou não. Mas faziam um bom trabalho, não? Era uma consultoria online, que somente... Online? Quer dizer, online. que não iam nem lá. Não. Quanto você gastava mais ou menos em torno de lá, mais ou menos? Com a consultoria? Tudo. O gasto da Santa Casa? A Santa Casa tem uma despesa de R$1.900.000 por mês. E E uma não receita de R$1.600.000. Você vai. Tá. Tá, vou encerrar aqui. Eu vou continuar essa entrevista com outro equipamento meu. Tá bom? Pode ser? Vamos lá. Encerro aqui a primeira parte.